sentado mesmo. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de Ti, Pai, porque estou no Teu altar, Senhor. Falar da Tua palavra, Senhor, poderia ser até simples, mas conforme Tu queres, da maneira que Tu queres, Senhor Deus. Aqui está o esboço, mas nada adianta isso aqui se não tiver a Tua unção sobre a minha vida. Porque Tu conheces a necessidade da Tua igreja, Tu sabe a carência do Teu povo, Tu sabe o que vale no íntimo, no âmago, Senhor, da alma, Tu sabe, Tu conhece o Teu povo, a Tua igreja. São as Tuas ovelhas, são ovelhas, Senhor, do Teu aprisco. Então, por misericórdia, me usa neste momento como canal de bênção, Senhor, na vida deles e para a minha vida, Pai, para a edificação da Tua igreja. Eu me coloco como Teu servo diante de Ti, Senhor, para fazer conforme o que Tu queres, o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? É uma honra poder trazer a mensagem na Santa Ceia, né, irmãos? Ao mesmo tempo que é uma honra, se torna um misto de responsabilidade. Porque falar da palavra do Senhor, irmãos, é uma responsabilidade. Amém, queridos? Eu gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias. Amém? Mas antes de vocês abrirem as vossas Bíblias, eu gostaria de fazer uma pergunta simples e direta. Você confia em Deus até mesmo quando não entende o que Ele está fazendo? Fica essa pergunta aí na sua cabeça. Por favor, abra João capítulo 13, versículo 7. João capítulo 13, versículo 7. Que diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém, querido? Uma criança curiosa, ela observava a sua avó trabalhando no bordado. E ela, olhando de baixo, ela via fios, ela via linha que estava se formando nó, via um segmento de linha que parecia uma confusão sem sentido. E aquela criança, ela chega perto da sua avó e pergunta para ela: vovó, o que a senhora está fazendo? E a avó chama a criança para perto, pega ela no colo, e aí ela fala para a criança: olha daqui de cima. E a criança, ela olha do colo da sua mãe, da sua avó, perdão, e ela vê ali uma linda arte. Ela vê bordado ali de várias cores, uma harmonia tremenda com o propósito. O que eu quero dizer? Às vezes, o nosso agora está meio confuso. A gente não entende naquele momento o agora, o nosso presente. E há momentos em nossas vidas que as coisas simplesmente não fazem sentido. E algumas vezes a gente fica como Pedro nesse versículo, dentro desse contexto. Nós não nos deparamos com momentos que a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Nada faz sentido. Aquele silêncio de Deus. A nossa mente, ela fica buscando explicações, respostas lógicas. Só que a fé, ela é totalmente oposta à lógica. A fé, ela não depende da lógica, mas sim de confiança. E aí, irmãos, vem aquela pergunta que eu já fiz e eu creio que
alguns aqui também já fizeram, e essa pergunta ela ecoa pelos 4 cantos da terra, no meio dos cristãos e até daqueles que são de fora. A pergunta, né? Senhor, o que está acontecendo comigo? Mas, irmãos, nessa noite eu queria trazer uma palavra do Mestre, que eu creio que vai falar o teu coração, assim como o Senhor falou para Pedro naquele momento. O que eu faço agora, você não entende, mas entenderá depois. Eu queria trazer uma palavra sobre o agora, o presente, e sobre o depois, o futuro. O tema que nós vamos falar sobre esta mensagem é esse aqui, irmãos. Quando você não entende o agora, confie no depois de Deus. Eu vou repetir, irmão. Quando você não entende o agora, o seu presente, confie no depois de Deus. Por quê, irmãos? Porque o agora e o depois de Deus, eles são igualmente perfeitos. E essa palavra, que ela possa fluir no teu coração, irmãos, como uma chave espiritual. Quando a gente fala de chave, a gente lembra de compartimentos que se abrem, a gente lembra de portas e janelas que são abertas. Então, eu gostaria de convidar para você confiar no tempo de Deus. E entender também, irmãos, quando nós precisamos descansar no agora de Deus, mesmo quando você não compreende nada, mas confiando, tendo certeza que o depois dele vai ser bem glorioso, vai ser bem melhor do que o presente. Então eu pretendo, irmãos, nesse pouco tempo que nós temos aqui, pontuar 3 afirmações, mas o contexto desse livro aqui, desse capítulo de João 13, que vão motivar os amados a entenderem, irmãos, que nesta noite Deus nos convida a largar o controle da razão e segurar firme na mão dele. Amém? O contexto de João 13, nós vemos uma cena que ela confronta toda a lógica humana, irmãos. Jesus estava à mesa, na ceia com seus discípulos. A ceia já havia começado, mas de repente, o de repente de Deus às vezes é complexo na nossa vida. O de repente de Deus às vezes faz a gente ficar confuso, como aquela criança que via tudo confuso. Porque às vezes está dando tudo certo na nossa vida. O nosso agora, irmãos, é muito maravilhoso, é muito bom. De repente, Deus permite alguma coisa que o teu agora fica confuso. O teu presente. Preste atenção, irmão. De repente, o Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado, ele se levanta. Ele tira o manto. Ele pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Imaginem o cenário que se forma naquele momento. Jesus vai, lava os pés de um, lava os pés de outro. E no meio dos discípulos, Pedro começa a ficar perplexo ali, recua e começa a se indagar nos seus pensamentos. Será que o mestre não sabe o que ele está fazendo? Porque esse papel aí, de lavar os pés, é o trabalho de serviçal. E Jesus, ele vai lavando os pés dos discípulos e chega até Pedro, irmãos. Quantas vezes Jesus chega pertinho de você e você não entende o que ele está fazendo? E aí Pedro, Senhor, tu vai lavar os meus pés? É o Senhor, irmãos. Responde para Pedro, o que eu faço? Você não entende agora, Pedro. Mas entenderá depois. Irmão, Jesus, ele não explicou de imediato. Ele não deu detalhes do seu plano para Pedro. Ele não falou nada disso, irmãos. Ele apenas garantiu, confia que você vai entender depois. Aí eu chego
na minha primeira afirmação que eu gostaria de passar para os irmãos. Primeiro, irmão, Deus trabalha no invisível antes de revelar a prosperidade visível. Nós estamos no tema da prosperidade. Vou repetir, irmão. Deus trabalha no invisível antes, irmãos, de revelar a prosperidade visível. Porque há coisas que a nossa mente não consegue explicar. Por favor, Romanos capítulo 11, versículo 33, por favor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, irmãos. Esse versículo ele descreve a sabedoria oculta de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele contempla a grandeza de Deus e ele exclama com reverência: ó profundidade das riquezas. Ele estava dizendo assim, irmãos, olha, não existe nada mais valioso do que a sabedoria de Deus. Não existe nada mais valioso do que a presença de Deus. E ele continua falando: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, insondáveis e inescrutáveis são palavras sinônimas, que, na verdade, revelam alguma coisa difícil ou impossível de se descobrir, de se revelar. Aponta para mistério, coisa que você não consegue entender na sua completude. Assim é Deus, irmão. Assim é Deus. Essa declaração, ela nos ensina que há decisões divinas, irmãos, que não cabem na lógica humana. Eu vou dar só 3. Vou falar só 3. Deus, ele vê o ontem, o hoje e o amanhã no mesmo tempo. Presta atenção. Porque dentro dos atributos inalcançáveis de Deus está a sua soberania, está que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente. A segunda, irmãos, ele não está limitado no nosso calendário, nem nas nossas expectativas. O nosso calendário, ele é terreno, o calendário de Deus é celestial. As nossas expectativas, elas são pessoais, as expectativas de Deus, elas são transcendentais. E a terceira, irmãos, quando ele silencia, não quer dizer que ele está ausente, irmão. Não. Na verdade, quando ele silencia, é porque ele está agindo num nível muito mais profundo do que nós podemos imaginar ou pensar. Porque Deus vê tudo, nós vemos só em parte. Então, onde está o nosso problema, irmão? É que nós queremos tudo no agora. Nós queremos tudo no presente, queremos tudo rápido, sabe, irmãos? Mas Deus, ele trabalha no invisível. Deus, ele forma caráter no oculto. Deus molda vidas nas cavernas. Deus trabalha primeiro por dentro, ele limpa primeiro o nosso interior, para depois pegar e exaltar você por fora. Deus faz dessa maneira, irmão. Aí, irmãos, eu queria deixar a primeira reflexão, que eu vou deixar 3 aqui. A primeira. As pessoas falam isso, né? A fé, ela não é cega, irmão. A fé não é cega. É confiança em quem enxerga além de nós. A fé, ela não é cega. É você confiar em alguém que enxerga além de você. É confiar em Deus. E aí, irmãos, João capítulo 5, por favor, versículo 17, Jesus, ele declara: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
E esse versículo, quando a gente lê esse versículo, ele nos lembra, irmão, que ainda que nada que se pareça, que nada pareça se mover visivelmente, o céu está em movimento constante. Talvez nos nossos olhos você não veja nada se mover perto de você visivelmente, mas eu quero dizer, vou repetir, irmão, o céu está em movimento constante. Deus trabalha nas circunstâncias, irmãos. Deus trabalha em circunstâncias, porque às vezes Ele quer tirar o orgulho da pessoa, Ele quer tirar a altivez da pessoa. Deus trabalha em circunstâncias, porque às vezes Ele quer que nós sejamos mais humildes. Deus trabalha nas pessoas, Deus envia pessoas para estarem próximas de você, para te ajudar, para te auxiliar, fazer você crescer. Deus trabalha nas oportunidades e você tem que agarrar as oportunidades que passam sobre a tua vida, porque muitos deixam oportunidades passarem. Deus trabalha nas conexões dos céus e da terra e nos bastidores. Deus trabalha muito nos bastidores, mas preparando o tempo certo, sabe para quê, irmãos? Para a manifestação visível da promessa. Aí tem exemplo bíblico que eu queria trazer aqui. José no Egito, irmãos. José, ele teve sonhos que na verdade seriam um futuro de honra para ele. Mas antes da prosperidade visível vir à tona, Deus precisava trabalhar no invisível, nos bastidores. Esse irmão se lembra? Em Gênesis capítulo 37. José teve aquele sonho e ele conta até imprudentemente para seus irmãos: eu via os feixes de trigo de vocês, 11 irmãos, 11 feixes, se prostrando diante dele. Depois ele tem outro sonho, ele conta o sonho. E aí ele foi até mais pesado nesse conto do sonho. Ele chega para o seu pai, para a sua família ali próxima, e ele fala assim: eu vi o sol e a lua e 11 estrelas se prostrando diante de mim. Ah, meu Deus. Então, irmãos, Deus ele precisa às vezes trabalhar nos bastidores para que verdadeiramente a glória dele se manifeste em nossa vida. José, ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. José, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e acabou parando numa prisão, irmão, numa cadeia. Mas olha só o que diz em Gênesis capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José e ele foi homem próspero. Como pode um negócio desse? Ele era escravo e aos olhos de Deus ele era próspero, irmão. Sabe o que isso me faz entender? Uma das verdades da prosperidade é que ela não é externa. A prosperidade ela é espiritual, está dentro da gente. E ao final, José olha para os seus irmãos e ele diz: irmão, vós intentaste mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Na verdade, Deus estava trabalhando no agora de José. E ele não estava entendendo, mas o depois dele seria glorioso. Ele se tornaria governador do Egito. E eu queria deixar uma aplicação pessoal para você, para a igreja, irmão. Você não precisa entender para obedecer. Você não precisa entender para você continuar caminhando. Você precisa confiar em Deus. A segunda afirmação, o segundo ponto que eu queria falar aqui. Entre o agora e o depois existe o tempo de Deus. Entre o presente e o futuro lá na frente existe o tempo de Deus. Por favor, João capítulo 16, versículo 20. Jesus ele avisou aos seus discípulos sobre o tempo dele. Ele falou para ele: agora vocês estão tristes, mas depois a alegria de vocês será completa. E eles estavam tristes mesmo, porque eles sabiam que Jesus seria assunto ao céu. Jesus ele não escondeu dos seus discípulos, irmãos, que a jornada de fé deles seria manifesta com momentos difíceis. O agora dos discípulos era aquele tempo de lágrimas, de angústias, de incertezas, porque Jesus estava muito próximo, irmão, de sair dessa terra, de ser assunto ao céu. Mas o depois, irmão, irmão, o depois sabe o que foi?
O depois foi tempo de respostas, de milagres que Deus fez sobre a vida deles, de eles colocarem a mão e coxos levantarem, cegos verem. O depois da resposta, irmãos. Pedro orou pelo coxo, ele levantou. Pedro, irmão, o próprio Pedro, que não entendeu naquele momento o agora dele. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Oh, meu Deus. Ei, calabaçure, calabai. Meu Deus. Então, queridos, entre o agora da promessa e o depois do cumprimento, existe um intervalo chamado tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é santo. Só Deus entende, irmãos. O tempo de Deus é invisível, não está na nossa visão. O tempo de Deus, irmãos, ele é um tempo, irmão, necessário para a nossa vida, para que Deus faça um acabamento espiritual em cada ser humano na face da terra. É absolutamente fundamental, sabe para quê? Para que a bênção não chegue antes de você alcançar, sabe o quê? Maturidade espiritual. E quando nós tentamos, irmão, controlar o que está além da nossa capacidade, o resultado é 3: cansaço, frustração e incredulidade. Isso aconteceu em Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, sobre a história de um homem chamado Moisés. Moisés, ele se precipitou em querer libertar o povo dele, se precipitou. E aí o que aconteceu com ele? Essas 3 coisas. Moisés se precipitou e foi lá e matou o egípcio. Moisés se viu cansado porque ele teve que fugir para o deserto. Ele ficou frustrado porque passou 40 anos lá para depois voltar. Então, irmãos, eu queria passar a segunda reflexão para você. Vai guardando aí. Guarda aí o que eu estou te falando, irmão. Esperar e confiar é melhor do que correr sem direção. Prestar atenção, irmão. Vou repetir. Esperar e confiar é melhor do que você sair correndo sem direção alguma. Espera, confia no Senhor, meu irmão. Talvez você esteja lutando aí para entender o porquê. Quando Deus está mandando você descansar no para quê. Porque o para quê significa que nós estamos aceitando a vontade de Deus. Terceira afirmação e última. Que eu estou correndo por causa da hora aí, irmãos. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Pastor, isso é lógico, mas a vida a gente esquece disso. Isaías capítulo 64, por favor, versículo 4, irmãos. Lá no finalzinho dele, a palavra de Deus diz: nem com o ouvido se percebe, nem com os olhos se vê um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera, irmão. Trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, glória! Que pregação correndo, né, Jesus? Uma das maiores provações da fé, irmão, é você continuar acreditando, mesmo quando você não vê nada acontecendo. Ei, calabaço. A alma, irmão, nesse momento, ela fica gritando dentro da gente, como o pastor Ricardo leu aqui. Gritando por sinais de Deus. Gritando, irmãos, para que aconteçam respostas que você consegue ver. Gritando para que verdadeiramente haja movimentos concretos, que você entenda o que Deus está fazendo no teu agora. Meu Deus. Mas quando tudo parece parado, Deus está trabalhando nos bastidores, irmão. Deus está trabalhando nos bastidores, você que não está vendo. Deus está trabalhando nos bastidores do teu agora, irmão. É que a gente não consegue ver. Deus está trabalhando agora, nesse momento. A gente não consegue ver isso.
Deixa eu te falar uma coisa. Naquele lavar dos pés dos discípulos, Jesus ele estava trabalhando. Ele estava gerando, sabe o que, irmão? Virtudes invisíveis na vida deles, na vida dos apóstolos. E eu peço a Deus que Ele gere essas virtudes na sua vida e na minha vida. Virtude de quebrantamento, virtude de santidade, virtude de submissão, virtude de liderança serviçal ou serviço. Tudo isso, irmão, é a prosperidade invisível que sustenta o nosso ministério público, irmão. Tudo isso são prosperidade que nós não vemos, mas sustenta isso aqui, o físico nosso. Mas a gente gosta de entrar naquela, né? Eu tenho que ver para crer. Não é assim que a gente fala? Deixa eu te falar uma coisa. Só que o reino de Deus, ele opera no princípio inverso. João, capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu estou enquadrado nisso, você está enquadrado nisso, irmão. Aí eu vou para a terceira reflexão, para você guardar aí na tua mente. Essa aqui é muito linda, irmão. O silêncio de Deus não significa ausência, é construção. O silêncio de Deus não é ausência, irmão. O silêncio de Deus, ele está construindo alguma coisa na minha vida e na tua vida. Deus está quietinho trabalhando, porque Deus, ele não solta pirotécnico, enquanto muitas pessoas querem pregar e soltar pirotécnico, quer fazer alguma coisa, quer mostrar para todo mundo. Deus não trabalha dessa maneira. O silêncio de Deus não é ausência, é a construção dentro da gente, é a construção na nossa vida, é a construção no seio da nossa família. A gente precisa acreditar nisso, irmão. Meu Deus. Aí, irmão, eu chego à última aplicação pessoal para a gente. Confiança não é sentimento, é decisão. Vou repetir, irmão. Confiança não é sentimento, é decisão. A gente precisa decidir confiar em Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente fala que confia em Deus, aí quando Deus permite que o nosso agora fique conturbado, como aquela criança que estava olhando, não estava entendendo nada, ela viu uma confusão. A gente, irmão, não confia em Deus. Aí corre para o nosso braço, corre para o nosso intelecto, corre para a nossa força. Então, irmão, decida hoje entregar o controle da sua vida para aquele que nunca, irmão, perdeu o controle de nada. Deus, faça isso. E eu quero concluir aqui, chegando na conclusão. Pedro, ele não entendeu aquele momento dele. Pedro não entendeu o agora dele, quando Jesus estava lavando os pés ali, chegou na vez dele. Pedro não entendeu, mas ele continuou com Jesus. Ele continuou com Jesus. Aí veio o depois. Irmão, depois. O depois, irmão, Pedro se tornou uma liderança, irmão, com renome. O depois, Pedro se tornou um homem cheio do Espírito Santo. O depois, Pedro pregou em Atos e mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. O depois, Pedro entendeu que aquela água ali da bacia, irmão, na verdade, era uma preparação para o terreno, para quando descesse o fogo de Atos capítulo 2 ali. O que eu faço agora, você não entende, mas entenderá depois. Então, irmão, eu não sei como é que está o teu agora. Eu sei que se Deus me deu essa palavra, porque precisava falar isso para você. Se anime, irmão. Levante essa cabeça. Porque o Deus que tem te sustentado no teu agora até hoje,
É o mesmo que vai te esperar lá na frente, quando a promessa chegar palpável na tua mão. E quando chegar aquele depois, irmão, aí vai ser legal. Sabe por quê? Tudo fará sentido. Para a glória dele. E para a alegria nossa, irmão. Para a glória dele. E para a alegria nossa. Em nome de Jesus. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Eu queria perguntar nessa noite. Tem alguém que quer entregar o seu agora para Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite? Agora, o teu agora. Para que quando chegar lá no depois, lá, quando você descer 7 palmos ali da terra, você partir, porque a vida não acaba aqui. Quando acaba essa vida aqui, continua a vida eterna com Deus ou sem Deus. Você está com Ele. Tem alguém, irmãos? Levanta o seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Alguém vem com ele aí, por favor. Alguém vem com ele, vem com ele. Alguém vem com ele aí. Vai lá, Ednei. Aí, isso, não deixa ele vir sozinho, não. Tem mais alguém, irmãos, que quer entregar o seu agora, o hoje, esse momento, para Jesus Cristo? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você que está desviado, você que está afastado, o teu agora talvez seja um tanto, irmão, conturbado. Talvez o seu agora esteja confuso. Mas eu estou oferecendo, sabe o que? O teu depois triunfante. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém aqui desse lado aqui, irmão? Tem mais alguém? Vem aqui, venha. Tem mais alguém? Venha, irmão. Saia do seu lugar, venha. Se tiver mais alguém, venha. Levanta do seu lugar. É hoje, irmão, é hoje. O dia do teu agora. O agora da tua salvação. O agora de você retornar para os caminhos do Senhor. Qual o seu nome, jovem? Vem aqui em cima, João Vitor. Fica melhor. Assim, você pertinho de mim. João Vitor, eu quero te dar primeiro um abraço, claro. Calabaçúria, Andéria Fácil. João Vitor, você está disposto a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que Ele venha perdoar os seus pecados e mudar a sua história? Você está disposto? Sim. Vamos ficar de pé, igreja. Depois eu estarei passando para o pastor Ricardo. Senhor, eu quero apresentar o João Vitor. Obrigado por tu alcançar a vida dele, Senhor. Mas agora eu te peço, envolve esse coração com a tua presença. Envolve a vida dele com a tua presença, Espírito Santo. Destrua tudo aquilo que não provém de ti. Faça uma limpeza nesta casa. A casa é o coração dele, Pai. A casa é a mente dele. A casa é o corpo dele. Faça uma limpeza aqui em cima, Pai, no terraço, no seu quarto íntimo, no seu coração. Faça uma limpeza na casa dele, meu Deus, a fim de que tu, Espírito Santo, Espírito do amor, Espírito da Trindade, inunde a alma, o Espírito, o corpo do João Vitor. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, queremos te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Peguem o nome dele, irmãos. Os irmãos aí de missões. Amém. Deus abençoe sua vida, jovem. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, os amados irmãos. Que o Espírito Santo, Ele fale mais fundo ao teu coração. E eu passo para o pastor Ricardo nesse momento.